Olá, minha amiga querida, que bom estar com você aqui mais um dia. Hoje nós temos uma convidada especial que estará trazendo uma mensagem direto do coração de Deus para os nossos corações. Eu estou aqui muito ansiosa, já falei com ela aqui nos bastidores, estou muito ansiosa em saber o que Deus ministrou na vida dela, para ela ministrar para nós. E deixa eu ler aqui porque o currículo dela é grande. Vamos lá. Vivian Muniz. Fisioterapeuta intensivista, líder da Rede Move na Igreja Dínamos, em Barra Mansa, esposa do nosso querido pastor Bruno, e é líder também do movimento Move Entre Elas. Isso. Né? E aí depois você vai falar um pouco sobre isso, porque todo mundo aqui, todas as convidadas que vêm aqui tem algum projeto com mulheres, e daqui a pouco eu tô num projeto de todo mundo, que eu entro em todos. Fica à vontade, certeza. pode se apresentar para as nossas amigas que estão nos assistindo. Primeiramente, prazer estar aqui, Suelen. É um prazer imenso, assim, a partir do momento que você me convidou, já senti muita paz, assim, no coração. E eu tenho certeza que Deus vai fazer e continuar fazendo muitas coisas através desse projeto, nesse podcast. E aí, Vivian, fala pra gente, como é trabalhar, dar conta de casa, do seu ministério e ajudar o ministério do seu marido, dar conta disso tudo? De fato, é um desafio, né? É um desafio muito grande, na qual a gente tem que ter muita maestria, né, para saber lidar com tudo isso. Eu procuro muito organizar muito, ter uma agenda mesmo, sabe, para organizar o trabalho, organizar também as visitas, né, porque a gente é uma igreja assim, muito família, né, a gente tem muito relacionamento. Vocês, pelo que eu acompanho, gente, eu vou na igreja deles, eu acompanho eles no Instagram e, tipo assim, eles têm, né? Se deixar a semana inteira, tem coisas para fazer na igreja, mas vocês focam mesmo, assim, estar nos lares, né? Estar próximo, aquela comunhão mesmo, né? Sim, a gente acredita numa igreja de relacionamento mesmo, né? Onde não só vai ali domingo, prega, mas a gente vive igreja na igreja mesmo, sabe? Então, assim, eu procuro... tem ali o meu trabalho, né? Onde tem os dias fixos, plantões. E à noite eu já... Bruno, esse casal, a gente vai focando assim. Mas, de fato, é um desafio, né? Eu creio que eu estou vivendo esse tempo, um tempo de construção. Porque brevemente eu vou engravidar também, né? Então, acredito que muda alguma coisa ali, mas é um desafio onde a gente vai indo. Você falou uma coisa muito bonita, que você está vivendo um tempo de construção. E porque, né, os planos para frente é você engravidar. E quando a gente passa por esse momento, você ainda vai passar brevemente, em nome de Jesus, é um momento que a gente curte, né, a questão da gestação, mas depois que nasce, é um momento que a gente fica um pouco mais reclusa, né, até para nossa recuperação, por conta do bebê, mas você vê que quando você passar por isso, você vai ver que tudo que você fez, que você está fazendo agora, né, que esse momento de construção, você está indo em casas, cuidar de pessoas, cuidar de vidas, e você tá indo plantar, você tá plantando. E quando você chegar nesse momento de puerpério, que eles falam que é tenso, né, que a cabeça da mulher fica a milhão, você vai ver que tudo que você fez não foi em vão. Uau. Vai ser onde você vai falar assim, poxa, eu tive bagagem. Eu plantei, mas agora eu tô colhendo. Porque muitas das vezes, Vivian, Deus faz o que com a gente? Coloca a gente pra estar na frente. Coloca assim, agora o seu ministério vai expandir. Então a gente pega e vai e faz.
e se vira nos 30 ali Sim. para estar na casa de um, na casa de outro, e ministrando na igreja, ministrando na vida de pessoas, mas tem aquele momento que Deus coloca a gente no secreto. Só que hoje, se a gente for parar para pensar, esse momento de secreto está sendo um momento muito difícil, né, nos tempos atuais. Por quê? Porque é um momento que Deus chama a gente para dentro da caverna para tratar com a gente, para ser o nosso momento de respirar, está sendo um momento depressivo. Sim. A gente tá tão acostumado naquela vida acelerada que quando a gente para, a gente acha que a gente não vai suportar aquela solidão. Sim. Né? Mas é isso que eu tô falando para você, que você tá plantando, você tá regando, você tá plantando na vida de pessoas. Quando você for ter esse momento que você precisar ficar mais um pouquinho reclusa para se recuperar e tal, dessa fase que você vai passar, você vai ver a paz enorme que é porque você plantou e você vai colher. E você vai ver o amor que é das pessoas para com a sua vida. Amém. Então, assim, dever cumprido, né? Essa sensação. Tudo que você está fazendo, tudo que nós fazemos, nós estamos plantando na vida de alguém. E tudo que nós fazemos, nós colhemos. Então, assim, pense bem, né? Um alerta aqui, pense bem. O que você está plantando? O que você tem plantado na vida das pessoas? Porque, assim, a colheita, ela vem. Sim, né? sim. Esse momento de construção, né? De ter esse direcionamento, né? De qual momento nós estamos vivendo, né? Uhum. É muito bom a gente perguntar para Deus, realmente, Senhor, qual momento o Senhor quer que eu viva? Porque tem muitas pessoas que ficam distraídas, e tem muitas distrações hoje em dia, né? Demais. Às vezes até rede social, às vezes uma amizade, tem tantas coisas que o diabo tenta colocar na nossa vida como distração, e às vezes a gente fica onde a gente vê o mundo passando, né? O mundo girando à nossa volta e a gente não consegue ir, né? Prosseguir. E orar, parar, falar, Senhor, qual o momento que o Senhor quer que eu viva? E eu entendi hoje, juntamente com meu marido, né, que esse é o momento de construção que eu estou tendo. Às vezes muita gente pergunta, Vivian, como que você consegue? Você trabalha em 2 hospitais, né? CLT a gente sabe que é algo assim mais puxado, e você consegue fazer tudo isso. Eu falo, cara, é um momento onde eu entendi que é um momento de construção. Então eu vou desgastar minha vida sabendo que eu só tenho uma vida para desgastar e estando dentro do meu chamado, que é o chamado de mulheres jovens que o Senhor colocou, sabe, na minha vida. Então eu entendo que, tipo assim, às vezes não tem tempo nem para mim, nem para, às vezes, eu vou na academia. Não, eu tenho esse compromisso, eu vou cumprir, porque é o tempo, é o chamado que Deus colocou na minha vida. Porque eu vejo também vocês lá, caraca, é um propósito atrás do outro, vocês viram o dia, a noite, lá na igreja, orando no propósito. Eu fico assim, gente, é muita doideira, assim, em questão de... Não tem hora. Não tem hora. A hora que dá é essa daí. É essa, a hora de construir agora e vamos pra cima. É isso aí. Tem umas perguntas que algumas seguidoras mandaram no Instagram e eu queria responder junto com você. E uma das perguntas que eu deixei lá no meu Instagram, abri uma caixinha de pergunta, né? E mandaram assim: como podemos permanecer firmes na fé, mesmo em tempos difíceis? Uau! Pergunta muito interessante. Permanecer firmes na fé. Acho que até uma palavra assim que Deus tem colocado muito é saber quem eu sou em Deus, sabe? Saber da minha verdadeira identidade em Cristo. Para eu permanecer, primeiro eu preciso saber quem eu sou, onde eu estou e onde o Senhor quer que eu esteja. Então, assim, a partir do momento que você sabe quem você é, a partir do momento que você sabe que você é filha amada do Senhor, que é uma promessa que está na Bíblia mesmo para nós, sabe? Eu vou permanecer no meu Pai, que me ama. Sabe? Não num Deus onde manda, um Deus onde fala que é o certo e o errado, não. Eu vou permanecer no amor do meu Pai. E o amor do Senhor, ele lança fora todo medo, né? O amor do Senhor é que nos faz ter esse combustível para continuarmos, sendo em tempos difíceis ou tempos de bonança também. Mas eu acredito que a identidade que nós temos em Cristo, elas nos fazem permanecer nesses momentos. Uma coisa linda, né?
que a Vivian falou é que mandou aqui, né? Tempos difíceis. Mas às vezes esses tempos difíceis pode ser um tempo difícil dentro do lar, pode ser um tempo difícil no trabalho, família. E assim, aprofundando um pouquinho mais nessa pergunta, como permanecer firme na fé quando tudo o que você tem, ou tudo dentro da sua casa, à sua volta, tá ao contrário? Tipo, você não tem apoio de ninguém, é só você por você mesmo. Sim. Cara, é aquilo. Eu vou contar um testemunho, né, que eu passei mesmo com a minha mãe. Muitos sabem, minha mãe teve um problema renal, né, teve uma insuficiência renal. E nós passamos por um processo de 7 anos, né, onde ela fez pulsoterapia, depois foi para hemodiálise. Então, assim, e na igreja eu estava lá orando para que as pessoas fossem curadas. Mas dentro da minha casa, a minha mãe estava definhando, estava morrendo, né? Estava numa insuficiência ali que eu falava, Deus, e agora? Tá dando tudo errado, mas como que eu permaneço? Como que eu permaneço até mesmo nesse lugar que o Senhor me colocou de estar na frente de algo e tudo mais? E mesmo na dor, eu me segurei nisso, sabe? No amor que Deus tinha para mim. E na soberania dele, mesmo que tudo tava ruim para mim, tudo tava, sabe, dando ao contrário. E eu doei algo que às vezes eu não tinha. Que era a segurança mesmo, sabe? De ter minha mãe bem. Eu não tinha isso, mas eu decidi permanecer porque eu entendi que eu sou filha amada. E dependente da minha situação ruim, eu não posso colocar isso e fazer isso de uma totalidade na minha vida. Eu preciso ver e falar, Senhor, o Senhor é Deus de muito tempo, então o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo na minha vida, sabe? O Senhor é o meu refúgio mesmo, é a minha base. Então ali eu fui orando, permanecendo, sabe? Às vezes difícil, chorando, mas sabendo que Deus, Ele estava segurando as minhas mãos. E aí, quando foi um processo de 7 anos, minha mãe falou, Vivian, é engraçado que eu estava numa devocional, estava orando e tudo mais, e eu vi uma moça ministrando e ela falando na ministração, Deus é Deus de muito tempo. E Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo na sua vida. E ali eu fui perseverando naquilo, sabendo que eu era filha amada. E passou 5 minutos, minha mãe me ligou, Vivian, o rim chegou. Eu tô indo agora para Juiz de Fora, eu vou transplantar. E o mais engraçado é que foi no ápice do Covid, assim, onde foi Não tinha probabilidade nenhuma. Exatamente. Dela fazer isso. E assim, o Senhor me mostrou onde os meus pés não conseguiam ir. O Senhor falou assim, não, filha, agora que você entendeu que os seus pés não dá, agora eu vou colocar minhas mãos. E ali eu vi o cuidado de Deus, assim, de uma forma tão grande, sabe, na minha vida, para com a minha família. E eu entendi que o amor do Senhor me segurou, sabendo que essa minha identidade de filha amada, eu me agarrei nisso e isso me ajudou a superar todas essas dificuldades, sabe? Então, assim, o amor de Deus, a sua identidade, você saber da soberania que o seu pai tem, você saber que ele segura o mundo em suas mãos, isso vai te ajudar a enfrentar qualquer dificuldade que apareça na nossa vida. Gente, até eu me emocionei com esse testemunho da Vivian, porque se a gente for ver, é difícil, né? É difícil. A gente permanecer firme quando tá tudo ao contrário, à nossa volta. E às vezes a gente acha que é só com a gente. Acha que é só o nosso problema, que é o problema. Só que quando você se doa para as pessoas, para ajudar as pessoas, você vê que o seu problema não é nada. Exatamente. Você vê que o seu problema não é nada. E assim, é muito edificante a gente saber que o que você passou, você conseguiu vencer, e isso me dá força para continuar, isso dá força para você continuar, né? Porque Deus, nós não fomos gerados por acaso. Se Deus nos trouxe até aqui, se estamos de pé até hoje, é porque Ele tem
algo para fazer através das nossas vidas. É isso. E por nós. E Ele tem cuidado da gente, Ele tem nos amado, Ele tem zelado de nós. E olha, que testemunho maravilhoso. Você poderia ficar contando aí mais tempo. Eu vou ler só mais uma aqui. Mais uma pergunta que fala: como conseguir dar conta da vida espiritual, trabalho, esposa e no fim a exaustão? Forte. Quer comentar sobre essa? Olha, sim, vou enfatizar aqui a questão espiritual. É muito importante, é a questão da prioridade, né? Eu não saio da minha casa se eu não ler pelo menos 5 minutos da Bíblia. Sabe? Fazer uma oração. Então, assim, eu acredito que quando a Bíblia fala, né, o pão de cada dia, o pão remete muito ao dia mesmo, né? Assim, hoje em dia tem essas questões de hambúrguer artesanal, né, que você come à noite e tal, mas o pão se remete muito ao dia. Então, essa questão do devocional, da leitura da Bíblia e tudo mais, é de dia. O corpo absorve mais de dia. E ali eu vou enfrentar o meu dia, que às vezes não é fácil. Às vezes o hospital é um ambiente assim muito pesado, né? Onde tem muitas coisas, e às vezes eu tô mal mesmo. Eu vou assim, não querendo ir, não querendo levantar da cama. Mas aí eu coloco uma oração, eu oro, eu coloco, sabe, ali a Bíblia, leio a Bíblia, e isso me sustenta para eu continuar. Você fica firmada naquela palavra durante o dia. Senão, exatamente. Como se fosse o café da manhã. Exatamente, é o café da manhã espiritual mesmo. E a questão da exaustão é inevitável, né? Logicamente, existem dias que eu só chego em casa e não tenho nem fome. Já vou tomar um banho e vou dormir. Mas é muito bom a gente também tirar um tempo. Hoje eu não vou atender ninguém. Hoje eu não vou fazer nada. Hoje eu vou chegar em casa, eu vou olhar para mim, eu vou cuidar de mim. Hoje eu vou descansar, sabe? Geralmente eu tiro um tempo ali, uma vez na semana, para eu não marcar nada. Né? Para eu conseguir dormir e tal, descansar. E isso é muito importante também. Mas conforme nós falamos, né? Eu sempre costumo falar, nós temos uma vida para gastar. No céu a gente vai descansar, a gente vai louvar Deus, a gente vai fazer tudo. Mas aqui a gente precisa trabalhar. Se a gente quer ter esse lugar, né, do céu da vontade de Deus, a gente precisa fazer. Porque a Bíblia fala que o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus, né? Então, se não for você, Deus vai chamar. Então eu me coloquei nesse lugar, Senhor, eis-me aqui. Mesmo às vezes na exaustão, a graça dele sempre nos sustenta. Nossa, lindo, é verdade. E se a gente não clamar, as pedras irão no nosso lugar. Exatamente. Mas eu falo pra galera lá da igreja, eu não vou dar esse gostinho, não. Você falou, eis-me aqui, e é verdade. E tem uma aqui que fala assim: estou gerando um novo testemunho de vida, apesar de tantos outros. E o testemunho que me chamou a atenção, que quando você gera o testemunho, você é gerado através da dor, né? Uau. A gente nunca consegue, se a gente for ver, a maioria dos nossos crescimentos, né, espiritualmente, no nosso cotidiano, se a gente for ver, a gente cresceu e foi forjado através de dor, de luta, de lágrima. E assim, quando eu ouço isso, eu estou gerando um testemunho, eu sei que a pessoa não está passando uma fase boa, sim, porém ela está seguindo firme porque ela sabe que aquilo que ela está passando é momentâneo. Sim, sim. Né? Igual você falou, você está em construção. Sim. Né? E nós somos assim, tá gerando testemunho, mas permaneça firme no Senhor. Né? Porque é momentâneo, vai passar e você vai servir como um testemunho vivo para outras pessoas. Igual a Vívia contou o testemunho dela aqui com a mãe dela, né? Que foi maravilhoso. Me emocionei, foi muito lindo de ouvir isso. E assim, saber a sua total dependência do Senhor, mesmo não tendo forças, ou nós mulheres até querendo ficar descabelada, né? Eu falo que tava ouvindo, até compartilhei no meu Instagram a palavra quando Deus
cura o leproso. E naquela época não podia, né? Tinha o leprosário e os leprosos não poderiam estar junto com as pessoas. Não poderiam estar no santuário, não poderiam oferecer sacrifícios, né? E eles tinham que ficar no isolamento. Só que quando aquele leproso viu que Jesus iria passar, ele viu que não era um homem qualquer. Ele rompeu aquele isolamento, se lançou aos pés de Jesus e perguntou para Deus, né? Se Jesus queria curar ele. E Jesus disse, eu quero. E muitas das vezes nós só queremos a nossa vontade. Senhor, a gente faz jejum, a gente faz propósito, a gente faz inúmeras coisas. Ainda mais mulher que é mais intensa, que quer todas as coisas assim na hora. A gente faz de tudo para ter aquela resposta, né, de Deus. Ai, Senhor, responda o que eu quero ouvir. E muitas das vezes Deus não responde conforme a nossa vontade, né? Conforme o nosso querer. Mas isso me chamou a atenção porque ele mesmo com o corpo cheio de lepra, ele não chegou até Jesus falando, Senhor, me cura, desesperado. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Uau. Mas se o Senhor não quiser, o Senhor vai continuar sendo Deus. É isso. E assim, eu fiquei, meu Deus, eu fiquei chocada com essa resposta. Eu falei, meu Deus, o cara tinha tudo para estar revoltado e falar, Senhor, traz a minha cura, me dá, eu quero. Só que o que você falou, não, a gente não pode esquecer de quem nós somos, a nossa identidade. Sim. As dificuldades à nossa volta não pode anular aquilo que Deus é para nós e quem somos nele. É isso. E eu fiquei assim, cara, que sensacional. O cara tinha isso muito bem trabalhado isso na mente dele. Se o Senhor quiser. E assim, através do seu testemunho, né? Que foi mais ou menos isso. Né? Que tava tudo pra dar ruim, pra ser uma loucura. Pra você entregar, falar, ai, eu tô lá na igreja pregando, mas dentro de casa eu não tô vivendo aquilo. Porque na igreja a gente profetiza a cura, a gente profetiza a libertação, só que a gente não vai entender os planos do Senhor. Nunca é conforme a nossa visão. A nossa visão é muito limitada, né? Sim, sim. Muito limitada. E eu fiquei assim, chocada com essa palavra, que eu tô assim, remoendo ela até hoje. Eu tô remoendo ela e cada dia Deus ministra de uma maneira diferente, né? Sim. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, né, que está aí nos assistindo, para você não desistir, não entregar, não chutar o balde, não desista, porque você está gerando o seu testemunho. E na maioria das vezes os testemunhos que nós geramos são através das nossas dores, através das nossas lágrimas, porque ninguém cresce e amadurece sorrindo. Ninguém cresce e amadurece com um tapa nas costas, né? Sendo elogiado, tendo seu ego inflado. Sim. Não. Geralmente o testemunho é gerado, nosso caráter é forjado, é na dor. Mas com isso, quando passa tudo isso, a gente fala, ufa, eu venci. Como pode? E Deus, através disso, Deus vai forjando o caráter dele em nós. E é isso que nos dá força para seguir em frente sem pensar em parar, né? Sim, sim. E eu queria ouvir um pouco daquilo que Deus ministrou no seu coração. Amém. Queria ser ministrada por você. Nós, né, vamos ser ministradas pela palavra, né, que Deus colocou no seu coração. Amém. Eu estava orando a Deus, né, a respeito desse projeto e tudo mais. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração que Ele quer fazer, né, de mulheres que estão assistindo. Começando, né, a Suelen teve esse projeto no coração dela, né. Eu tenho certeza que o Espírito Santo mesmo que gerou isso. E Deus falou comigo muito a respeito de mulheres posicionadas, né? Como você se posicionou, como você está aqui, liderando esse projeto, né? E às vezes muitas mulheres acham que o posicionamento feminino é lacrar na internet, né? Eu vou colocar um textão, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo.
E, basicamente, o posicionamento cristão não é isso, né? Vai muito mais além do que isso. E quando eu olho para a Bíblia, quando a gente lê lá em Daniel, capítulo 1, no versículo 3 e 4, diz assim: Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse algum dos israelitas, da família real e da nobreza. Aí é que ele fala dessas características, né? Jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Se nós pararmos aqui para pensar, né, não existiria cova dos leões, conforme a Su falou a respeito do testemunho gerado na dor. Daniel, ele gerou um testemunho, né, onde ele foi jogado ali na cova dos leões, mas pela fidelidade na qual ele tinha a Deus, né, no Deus de Israel, o Senhor mesmo ele o livrou, né, e o nome dele foi glorificado através da vida de Daniel. Então, mas se Daniel não tivesse posicionado, nós não conheceríamos esse testemunho, né? Nós não seríamos edificados por isso. E aqui, conforme nós estamos conversando, eu pontuei algumas coisas que faz nós sermos posicionados. E uma delas é nós sabermos a nossa identidade, né? Conforme nós falamos. Aqui a Bíblia fala que quando Daniel foi cativo, né, ali o cativeiro babilônico, ele estava procurando jovens específicos. E ele começou por jovens de boa aparência. Uhum. Né? Não era jovem assim, qualquer jovem, né? Então, você que está aqui ouvindo a gente, se você quer ser uma mulher posicionada em Cristo, primeiro vê a sua identidade em Cristo. Ah, Vivi, você está falando só de aparência física? Não. Aparência vem de dentro para fora. Eu lembro até de um testemunho. Já estou anotando aqui, primeiro ponto, saber minha identidade em Cristo. Já estou anotando aqui, fazendo minha colinha, para eu depois em casa ser ministrada por isso, por essa palavra. Eu tenho um testemunho que eu conheci o Espírito Santo de uma forma muito louca. Eu já era batizada, eu fui batizada com 11 anos de idade. Mas eu tinha vergonha até de levantar a mão pra adorar na igreja, né? Eu olhava assim e tal. Aí eu fui batizada nas águas, né? Com 11 anos. E aí... Mas eu não tinha o Espírito Santo. Eu não tinha ele dentro, sabe? Sabe quando você não sente? E um dia eu frequentei ali um culto. E ali eu senti o Espírito Santo, sabe? Através de uma canção. E eu levantei, eu subi em cima da igreja, abri os meus braços e falei: Senhor, agora eu te conheço. E eu falo que ali foi um divisor de águas na minha vida, porque ali mesmo parece que eu senti o Espírito Santo sendo ativado dentro de mim, sabe? E eu lembro que quando a gente conhece a Jesus, assim, de forma propriamente dita, a gente não muda de uma hora pro dia, né? E eu lembro que eu adorava um shortinho curto, um cropped, adorava. E eu conheci o Espírito Santo, tudo bem. Aí eu fui lá na padaria comprar um pão. Suelen, quando apareceu o primeiro carro na rua, eu senti uma vergonha. Mas uma vergonha que eu me escondi atrás de um carro na rua. Eu me escondi assim mesmo, eu abaixei. E falei: Senhor, eu não consigo ir na padaria. Eu voltei correndo, eu lembro que eu voltei correndo pra casa. Minha mãe: menina, por que você tá correndo? Você não comprou o pão? Eu falei: mãe, eu não consegui, eu preciso trocar de roupa. Eu preciso colocar uma roupa que agora faz parte de mim. E esse testemunho me marcou muito porque quando nós conhecemos a Cristo, a nossa identidade, nós nos portamos na qual nós somos filhas de Deus, isso, né? E às vezes tem portas para abrir na sua vida, né? Nas nossas vidas, que já estão liberadas. Porém, só vai mudar quando nós nos colocarmos como filhas de Deus, né? Verdade. Às vezes o Senhor quer nos colocar
em níveis maiores, né? E aqui eu não falo como nós falamos só de aparência, mas nos colocarmos nessa identidade que somos filhas amadas. Às vezes nós colocamos, tá bom, o Senhor me ama, mas você tem as mesmas atitudes. Eu tive a mesma atitude, mas só que o Espírito Santo, ele me transformou de dentro para fora. Então, a primeira coisa é nos colocar mesmo, orar. Espírito Santo, mostra o meu lugar. Mostra quem eu sou em Cristo. Eu quero ter essa identidade. Eu quero ser revestida mesmo de filha amada do Senhor. E aí, o Espírito Santo mesmo vai moldando a gente de dentro para fora. E quando ele começa, você pode ficar com medo. Né? Mas eu vou parar de usar minha roupa, vou parar com isso. Não se importa com isso, porque Deus trabalha de maneira diferente com cada uma. Verdade. Eu passei pela mesma coisa. Passei por esse mesmo processo. Só que eu, igual você falou, eu perguntei para Deus, Senhor, o que eu preciso mudar em mim para ter o Senhor, para ter mais do Senhor? Porque o que eu tinha era pouco. Eu queria mais. Sim. Só que não se coloca vinho novo em odre velho. É isso. E assim, foi o que a Vivian falou. Não adianta você pedir mais de Deus e continuar com as mesmas atitudes. Isso. Não adianta você pedir mais de Deus e continuar com as mesmas... Vamos dizer assim... nem são as pessoas, mas assim, alguns lugares... A gente falou de roupa, a gente pode falar de lugares, a gente pode falar de atitudes. É você e Deus. Sim. Né? Porque Deus trabalha, Deus cuida do detalhe. E Deus sabe onde trabalhar com cada uma de nós. É verdade. Comigo ele trabalhou da mesma maneira que você, na questão de roupa também. Eu adorava também uma roupinha curta. E pra isso, aí o Bruno, quando eu comecei a namorar o Bruno, ele falava assim, pelo amor de Deus, que roupa é essa? Aí eu era metida ainda falar pra ele, quem convence o homem é Deus, não é você. E Deus foi trabalhando, só que o boom mesmo veio de uns tempos pra cá, foi o ano passado pra cá, pra esse ano. Uau. Onde Deus foi trabalhando mesmo lá dentro, no meu íntimo, onde era só eu e Deus. Uau. Só eu e Deus assim, e foi uma coisa muito natural, muito gostosa, porque você vai percebendo, poxa, eu vou ficar andando igual velha. Eu vou andar... Não, você nem vai se importar com isso mais. Sim. Você nem vai se importar, você vai se sentir tão completa, porque às vezes a gente sente um vazio que a gente quer comprar um negócio ali. Não, vou colocar essa roupa. Não, vou... Esse vazio que você não consegue preencher com nada, vou te dar uma dica aqui. Sabe com que esse vazio vai ser preenchido? Com a presença de Deus. Porque esse lugar é dele. Tem um espaço aí no seu coração que é só de Deus. Então você vai ficar rodando, procurando em pessoas, em prazeres, em lugares, e nada vai preencher. Por quê? Esse espaço é só do Senhor. Você preenche só com a presença dele. E quando a gente tem a nossa identidade, igual a Vivian está falando, firmada no Senhor, e a gente reconhece isso, a gente é completa. Né? Ao ponto da gente não se importar mais assim, queria tanto uma roupa assim, A gente não se importa porque a gente está completa, né, Vivian? Exatamente. Tem uma frase muito legal, é que existe um vazio dentro de nós do tamanho de Deus. Essa é uma frase assim que... Quando meu espírito foi ativado, né, eu senti isso. Eu falei, uau, é isso mesmo. Eu não preciso de mais nada a não ser essa presença, eu não preciso de mais nada a não ser viver isso. É um short, uma blusa ali, não vai tirar, como a Suelen falou, esse prazer meu, não tem mais esse poder, né? Não tem esse poder. Eu não dou esse poder mais de uma vontade minha ser maior do que a vontade de Deus, porque Ele me sustenta, né? Ele é o meu prazer, né? Quando nós colocamos o Senhor como nosso prazer, nada mais nos satisfaz, né? Isso é muito interessante. E existe outra coisa também a respeito da mulher posicionada, né? Nós sabemos o porquê nós devemos ser posicionados, né? Às vezes assim, mas o Senhor me chamou.
Ah, mas o Senhor me chamou para pregar, o Senhor me chamou para cantar, o Senhor me chamou para ser uma médica, né? Bem-sucedida, o Senhor chamou para ser um engenheiro, uma advogada. O Senhor nos chama. Nós temos um propósito para isso. Mas lá, se nós voltarmos em Daniel 1:4, diz que o Senhor também, ele escolheu de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos de conhecimento. Então, quando o Senhor, ele nos chama para nós sermos posicionados na determinada área que Deus nos colocou, nós também precisamos buscar conhecimentos. Né? Uhum. Não adianta Deus me chamar ali, Deus me chamou para liderar jovens. Deus me chamou para ser uma influenciadora onde eu estou. Então eu vou procurar conhecimento naquilo para eu ter alimento ali para poder ser o combustível e eu me fortalecer nisso, né? Hoje eu lidero jovens, né? E assim, já fiz, né, estudos bíblicos, tipo, me aprofundo muito na palavra do Senhor. Isso é algo que o Senhor colocou, então eu vou buscar conhecimento. Em contrapartida, eu também tenho o meu trabalho. Eu sou fisioterapeuta. Porque tem muitas pessoas que acham assim, crente não... Já viu? Tem até as pessoas pensam muito que crente é preguiçoso, né? Essa pessoa vou contratar é crente? Meu Deus, né? Tem muito disso. Mas não, é aí que nós temos que ser exemplo. Isso. Né? Eu tenho 4 anos de formada, eu já tenho 2 pós. Porque eu busco ser o melhor onde eu estou. Para glorificar o meu nome, não. Para glorificar o nome do Senhor através da minha vida. Né? Então, por onde você for, você vai ser instrumento do Senhor. Exatamente, exatamente. Quando eu fui orar, né, para o meu trabalho, que eu formei ali fisioterapia geral, né? Eu falei, agora, Senhor, qual o caminho que eu vou? E eu estava orando e eu via eu em macas orando mesmo pelos pacientes. Forte. E, tipo, eu tive realmente uma visão disso. Eu até me emociono um pouco, porque eu vi mesmo, sabe, orando e eles aceitando a Jesus ali. Lindo. E eu falei, Senhor, é isso. É para esse caminho que eu vou. Até quando eu vou ficar? Não sei. Sei também que é por um período, né? Mas, se o Senhor me inseriu ali hoje, eu vou dar o meu melhor ali. Porque Ele precisa de você ali. Exatamente. E várias pessoas mesmo... pessoas mesmo pedem oração, Vivi, ora por mim. E ali a gente vai gerando testemunho e ganhando vidas onde nós estamos, Lindo. Né? Então, assim, sempre que o Senhor coloca algo no seu coração, seja no ministério, seja no seu trabalho, procure conhecimento. Procure o combustível, sabe? Esse alimento para que, quando as pessoas te perguntarem, você tenha essa convicção e essa autoridade para falar. Porque o Senhor, Ele escolhe pessoas, mas para se posicionar, nós precisamos ser diferenciados, assim como Daniel foi. Sabe, quando o rei da Babilônia escolheu jovens para servir ele não escolheu qualquer jovem. Ele escolheu jovens que tinham a sua identidade firmada, de boa aparência. E jovens também que tinham conhecimento. Isso é algo muito importante. E muitas das vezes nós, igual você falou, né? Quando fala assim, é crente, é evangélico, mas isso a gente tem que romper. Sim. A gente tem que romper isso porque... Mas como a gente vai romper? Através do nosso posicionamento. É isso. Porque é preguiçoso. Porque... Cara, se a gente for ver lá pra trás, uns maus testemunhos, a galera deu um mole... Tudo bem, mas a gente não pode ficar trazendo isso para nossa geração, passando isso para frente. A gente tem que quebrar isso. Sim. E se posicionar. Mas eu preciso me posicionar e ter um podcast? Mas, cara, você tem que se posicionar onde Deus te chamou. É isso.
Deus te chamou para ser posicionada dentro da sua casa, você vai ser posicionada dentro da sua casa, sendo dona do seu lar, cuidando da sua família, dando o seu melhor. Eu falo muito isso no meu Instagram. Eu posto lá e lava a roupa, e coloco a criança para a escola, e faz comida, e vou na academia, e volto para a igreja, e faço as coisas. E adoro arrumar minha casa, colocar um louvor lá alto, e arrumar. Aí recebo mensagem: nossa, adoro ver você, sua rotina, como você gosta de cuidar da casa. Eu orei para isso. Sim. Senhor, meu sonho era ter minha casa, meus 2 filhos, Uau. meu casamento. Eu sempre me vi casada, mãe de um casal, de um menino e de uma menina. Sempre pedi a Deus. Uau. Quando eu fiquei grávida do Benício, não sabia que era o Benício. Eu falei: Senhor, seja feita a tua vontade. Mas o Senhor sabe qual é a minha, mas que seja feita a tua. Vindo com saúde, amém, o que o Senhor mandar, eu tô recebendo. Só que eu fiz uma oração muito lá atrás. Uau. Eu era menina, já me via sendo mãe de um casal. Então, assim, quando a gente descansa, né, a gente faz a oração, a gente descansa, a gente até esquece. Sim. Mas Deus surpreende. Quando veio o Benicinho, a pessoa falou assim: mas você não queria 2 meninas? Eu falei assim: não, meu sonho sempre foi ter um casal. Mas se não viesse, meu sonho seria também ter o que Deus me mandasse. Porque nunca é sobre minha vontade. Eu falei isso para uma mãe, amiga minha, ela tá até grávida. Ela falou assim: meu bebê é menino. Aí eu falei assim: e aí? Eu esperava uma menina. E eu senti ali que ficou um pouco chateada, né? Porque a gente às vezes coloca muita expectativa, né? Porque menina mais isso, menina mais aquilo. Aí eu falei: você agora vai ver o quanto você é amada de verdade. Uau. Porque o menino, ele é muito carinhoso. Menina também. Mas quando... falei, Deus sabia o que você ia precisar. Eu falei pra ela: Deus sabia o que você ia precisar. Agora você vai provar do verdadeiro amor. Uau. E o amor do menino é muito diferente. Menino é companheiro e tudo. Menino... aí fala assim: puxa mais pro lado do pai, que não sei o que. Mas você vai provar daquela proteção. Sim. Pode estar pequenininho, mas acha que tá ali te protegendo. Então, assim... aí ela ficou mais tranquila, mas assim, falei: espera, que depois que nascer, você vai ver como que vai mudar. E você vai falar assim: realmente eu estava precisando disso. Uau. E a gente tem que, eu falo muitas das vezes, a gente tem que aceitar. A gente pede muito uma coisa para Deus e Deus envia outra que talvez não é aquilo que a gente queria. Sim. Mas a gente tem que ver que aquilo que Deus deu é porque a gente estava precisando. Sim. E depois que a gente recebe e vai passando os dias, a gente vê: caraca, era isso mesmo. Mas a gente só entende, se a gente estiver, né, firmada e posicionada com Deus. Então, assim, não deixa. Se Deus te chamou para se posicionar no seu chamado, na sua casa, no seu trabalho, seja uma mulher posicionada por Deus. Posicionada, não estou falando para ser arrogante. Sim. Não estou falando para ser bruta. Sim. Posicionada, sempre tem uma mulher posicionada, ela sempre tem uma palavra. Sim. Né, de Deus, igual a Vivi falou. Eu não saio sem ler a Bíblia. Porque conforme as horas vão passando, e se vier algum momento ruim, você está firmado naquela palavra. Sim, exato. Né? E quando você está posicionado em Deus, você tem sempre alguma coisa a oferecer. É isso. Né? Você sempre... você pode orar por mim? É isso. Você pode... cara, o que eu vou fazer perante uma situação em casa? Deu um problema. Deus te traz a memória. Você tem uma palavra. Você sabe como, né, resolver. Então, assim, se posicionar é diferente de brigar. É diferente de ser bruta, de ser, né, com a palavra áspera, dura. Sim. Se posicionar é você estar firme no Senhor. É Exato. você estar ali posicionada, sempre ter uma palavra, sempre ter uma direção de Deus para outra pessoa. Exatamente. Né? Tem mais alguma coisa que eu possa copiar aí? Que eu já vou pedir esse estudo para mim, né, gente? Porque...
Uau, é muito importante. Você falou a respeito de a mulher posicionada não é bruta, e é isso. Porque hoje em dia o mundo tem essa questão. A mulher posicionada é a mulher que está ligada em todas as notícias. Que entra na conversa sem for chamada. Aquela mulher... debate. Isso! Que é aquela mulher que debate tudo. Ela tá certa, né? Ela é áspera, ríspida, né? Mas o real posicionamento não é esse o posicionamento cristão correto, né? Posicionamento é você permanecer. Você saber de quem você é, para que você foi chamada e permanecer naquilo. E a última coisa que eu queria falar é que uma mulher posicionada, ela também tem uma vida de renúncias e fidelidade, né? Essa é a parte mais difícil, tá, gente? Mas assim, quando a gente faz essas renúncias, Deus sustenta. Sim. Dói, mas a gente segue firme. Exatamente. Quando a gente, ali no livro de Daniel mesmo, né? Quando o rei fala, olha, você tem que comer, né? Das carnes, das iguarias ali. E Daniel, simplesmente, ele se posicionou. Ele falou, não, eu não vou comer, eu vou comer ali de vegetais. E quando passou o tempo, eles viram que Daniel e seus amigos ali continuaram firmes, né? Continuaram saudáveis. Quando nós vamos... mais fortes que os outros. Exatamente. Quando nós vamos ver ali também que eles olharam para a vida de Daniel, queria achar algum erro, né? Alguma coisa que colocasse ele na cova dos leões, e eles não acharam. Eles não acharam nada da vida de Daniel que pudesse comprometer ele. Mas o que eles fizeram? Eles sabiam que Daniel orava 3 vezes por dia. E onde eles foram? Onde Daniel orava, ali na janela, Daniel estava lá orando, na mesma hora, no mesmo lugar, com a mesma intensidade. Então, posicionar é isso. É você fazer aquilo que deve ser feito. É você permanecer na mesma intensidade, no mesmo lugar, sabe? No mesmo local, na qual onde você nunca deveria ter saído. Então, eles apelaram para quê? Para o Deus, para a parte espiritual de Daniel, porque na vida dele mesmo não tinha nada. Aí você está falando que a gente tem que ser perfeito? Não, não é isso. Não, eu não sou perfeita. Não tem ninguém perfeito, senão nós estaríamos no céu, né? Verdade. Mas assim, ser posicionado é você saber quem você é em Cristo e ser firmado naquilo. Onde as pessoas não têm lugar onde te apontar. Mesmo sendo confrontado, exatamente. Você seguir firme. Exatamente. E principalmente está onde você não deve sair, que é onde? A presença de Deus. Às vezes, nesse mundo, tem muitas modinhas, né? Às vezes ali, abriu um local ali onde todo mundo vai. Tem uma loja ali. Hoje tá difícil comprar roupa, né, Su? Nossa, qualquer loja que a gente vai... Gente, ou tá curta demais, ou tá rasgada demais. Exatamente. Ou tá apertada demais. Exatamente, é sempre assim. Mas a mulher posicionada é saber quem ela é e saber onde os pés dela estão firmados. É não sair dali, embora o mundo esteja ao contrário. Isso aí. Então, nossa vida é uma vida de renúncias, é uma vida de fidelidade mesmo. Engraçado que eles até conseguiram colocar Daniel na cova dos leões. Mas eles viram que Deus estava com ele. E quem que foi jogado depois da cova dos leões? Os próprios soldados ali, né? Os próprios homens ali da Babilônia, que foram mesmo devorados por aqueles leões, né? Porque Daniel tinha algo diferente, ele tinha Deus com ele, o Deus de Israel. E mesmo ele sendo ameaçado, né? Exatamente. Em ser jogado, ele não parou de orar. Exatamente. Ele não renunciou àquilo que era mais precioso para ele. E é o que eu falo para você hoje. Não renuncie o que você tem de mais importante, que é a presença do Senhor. Não negocie aquilo que é inegociável. E muitas das vezes nós estamos negociando, né? Estamos abrindo mão de ter a presença do Senhor
por conta de ameaças, porque Daniel foi ameaçado. Sim. Mas ele não parou, né? Ele não parou. Então, assim, hoje tá muito fácil. Hoje é muito fácil você negociar a presença por prazeres momentâneos. Então, não negocie a vida eterna. É isso. Não negocie a vida eterna. Que é o mais importante, é aquilo que a gente tem que ter na nossa mente firmado. A vida eterna. Né? Viver com Cristo. E essa palavra que nós queríamos deixar para você hoje. Para você ser posicionada, ser firmada naquilo que Deus te chamou. Você tem o seu chamado e Deus requer de você um posicionamento hoje. Porque, igual a Vivian falou, a gente é chamada. Sim. Deus nos escolheu. Sim. Só que vai ficar só na promessa? Muitas das vezes a gente ouve, né? Muitas pessoas falam, eu tenho a promessa, só que a promessa não se cumpre. Mas será por que não se cumpriu? Exatamente. Você se posicionou para isso? Exatamente. Porque Deus não vai entregar algo grande na sua mão, sendo que você ainda está muito pequeno. Conforme você for se posicionando no Senhor, for tendo experiências com Ele, você vai crescendo e amadurecendo. E Ele vai entregando cada vez mais coisas para você. Só que a gente quer viver as promessas do Senhor, na totalidade dela, estando no mesmo lugar. Exatamente. E não tem como. Nosso Deus é muito grande. Nosso Deus é além daquilo que nós imaginamos ou vivemos com Ele. Sim. O que a gente vive com Deus não é nem nada, né? Perto do que Ele é verdadeiramente. Então se posiciona hoje. Faça como aquele leproso. Ele rompeu o isolamento e se lançou aos pés do Senhor. Faça. Se posicione hoje. Para você ver as coisas acontecerem na sua vida, as promessas se cumprindo, você tem que se posicionar. Não estou falando se posicionar verdadeiramente assim, não só dentro de casa, mas se posicionar perante o Senhor. Sim. Senhor, eis-me aqui. Senhor, não quero viver mais essa vida. Sim. Né? Eu tô rodando e parece que eu não tô saindo do lugar. Sim. Né? Tá todo mundo conquistando, as promessas estão se cumprindo na vida de todo mundo, mas na minha paralisou. E muitas das vezes é isso, a falta do nosso posicionamento para com Deus. Sim. Né, Vivian? Sim. É isso que falta muitas das vezes. Sim. E lembrando, né, como a Suelen falou, posicionamento não é só ministerial, né? Porque nem todo mundo foi chamado ministerialmente. Isso. Mas todos nós fomos chamadas para fazer a diferença onde nós estamos. Seja na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família. Nosso relacionamento, nosso casamento. Então, assim, o Senhor te chamou. Sabe? Você, a partir do momento que você aceita Jesus, você tem o Espírito Santo dentro de você, você é chamada. Não importa para onde. Mas hoje o Senhor nos fala, se posicione, porque Ele tem muitas coisas para fazer na sua vida. Amém. E eu coloquei aqui, eu até anotei, quando eu estava fazendo a minha... né, escrevendo aqui as minhas coisas aqui para estar comentando com vocês hoje. E sem saber, eu coloquei assim que essa gravação seria diferente e edificante. Deus iria fazer algo no nosso meio através desse vídeo. Dessa gravação. Aí eu coloquei aqui para vocês. Não pule o vídeo. Fique até o final. Porque Ele fará e Ele te responderá. E assim, eu tava montando isso daqui, foi ontem, olha, dia 28. Foi ontem, né? Ou é hoje? É hoje. Não, hoje eu só coloquei aqui. Foi ontem que eu comecei a escrever isso. Ontem à noite, durante o GCL. Foi na terça-feira, à noite. Era umas 8 horas da noite, eu estava escrevendo, o Bruno dando o estudo, e eu escrevendo aqui a primeira parte e tal. Aí agora que eu comecei a escrever, eu pegar ali o que a Vivian estava falando e colocar aqui. Aí salvou. Mas foi na terça-feira, à noite, isso, umas 8 horas da noite, eu escrevendo isso tudo, Deus já estava ministrando no meu coração. E eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor tem uma palavra através da Vivian para nós.
E eu sei que vai ser uma palavra muito tremenda, muito edificante. E o Senhor vai responder, né? Você que tá aí, me responder, porque assim, a gente coloca algumas expectativas, né? Ai, será como que vai ser essa semana? Quem é a convidada? E igual eu tava falando com a Vivi aqui antes de começar tudo, que eu sempre pergunto ao Senhor, Deus, prepara uma convidada para estar, né? Porque por nós mesmos a gente vai ficar aqui falando e vão ser palavras soltas, né? Mas quando a gente é firmada no Senhor e a gente vem com testemunhos, e a gente vem com palavras, quando a gente vem posicionada é diferente. Uau, glória a Deus. E eu louvo a Deus pela sua vida. Amém. Por você ter participado conosco hoje, por essa palavra tremenda, Amém. Que edificou não só a minha vida, mas eu creio que a vida de você, amiga que está assistindo. O seu testemunho me emocionou muito. Amém. Da sua mãe. Glória a Deus. Foi lindo. Glória Tá? a Deus. Que Deus continue assim, cada vez mais te firmando naquilo que Ele tem para você ser esse canal de bênção, essa referência mesmo. Amém. E que a gente possa ter outros momentos como esse. Com certeza. Tá? E você com experiências novas para estar trazendo pra gente. Amém. Eu que agradeço, Ellen. É um prazer imenso estar aqui, né? Admiro muito você, o Bruno. Vocês são um casal referência também. Creio que muitos jovens, muitas pessoas também veem você como inspiração, referência. E que você continue assim, posicionada mesmo nesse mundo, né? Onde tem tantas distrações, onde tem tantas coisas, mas vocês foram levantados mesmo como inspiração para esses jovens nessa geração. Amém. E é essa mensagem, né, que nós queríamos deixar para você hoje. Amém. Posicionadas. Se posicione, mulherada. Seja posicionada e firmada no Senhor. Saiba quem você é em Deus, né? E nessa questão de identidade, vendo a gente ter a nossa identidade firmada em Deus, a gente está falando isso lá na igreja desde semana passada. Uau. E como que Deus vem só complementando aquilo que Ele já vem falando mesmo. Uau. E é isso daí que eu queria compartilhar com vocês. Que esse vídeo, mais uma vez, possa edificar a sua vida. Amém. Assim como edificou a minha com essa palavra maravilhosa que a Vivian trouxe. De Deus para os nossos corações. Que você possa... Esse tempo que você passou aqui conosco, você possa ter tirado a sua resposta. Amém. Dessa palavra, amém. Dessa conversa. Que Deus possa ter te respondido, que Deus possa ter te surpreendido. E se você, né, quiser compartilhar, como eu falo todo vídeo, se você quiser compartilhar, que eu acho isso muito edificante, né? Ter esse feedback, né? Ter esse retorno. Ai, nossa, foi maravilhoso. Deus falou comigo tal parte quando vocês falaram disso. E assim, é maravilhoso em saber que Deus tem levantado, sim. Né? Eu trago aqui convidadas assim de Deus mesmo, porque quando elas me respondem no Instagram, no WhatsApp, Sueli, foi de Deus. Cara, eu vejo que assim, valeu a pena. Valeu a pena eu me posicionar e pagar o preço, porque assim... A gente não escolhe convidados assim, esporadicamente. Sim. Igual eu falei pra Vivi, eu oro, eu pergunto, Senhor, quem eu vou levar? O que nós precisamos ouvir? O que nós vamos abranger essa semana? Sim. Porque não é sobre nós, não é sobre a nossa vontade, é sobre o Senhor. Sim. E às vezes o Senhor tem ali o seu cuidado para você que está assistindo ali e Ele quer falar diretamente com você. Então, assim, as convidadas... né, aqui, os assuntos, tudo é direcionado pelo Senhor. Amém. Para trazer, né, um refrigério, uma palavra de encorajamento. E é isso, né, e é para isso que nós estamos aqui. Muito obrigada, gente, por nos acompanhar até o final desse vídeo. Querendo me dar o feedback, contar o testemunho, meu Instagram tá lá, o Instagram do ConexãoCast.oficial. O meu Instagram vai estar lá na bio, se quiser falar comigo também, né? Pode me chamar, pode me mandar mensagem. Se quiser mais conhecer sobre a Vivian, o ministério dela, sim. Onde a gente encontra, Vivian, seu Instagram? Vivian Muniz T. E Igreja Dínamos Barra Mansa, ela tem um movimento de
Rede Move entre elas. É isso. E quando tiver alguma coisa lá, tá? Pode deixar. Pode chamar a gente que a gente... Com certeza. Todas as convidadas que têm algum projeto com mulheres, legal, a gente tá indo em todos. Isso. Que é muito bom ser alimentada. Muito bom. Né? E muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Por ter aceito o convite. E foi super de Deus. E fui muito alimentada nesse dia. Amém. E eu tô sendo muito edificada. Muito obrigada, tá, Vivian? Amém. Glória a Deus. Obrigada. Tchauzinho, gente. Tchau, gente. Até o próximo.